Olá, eu sou a doutora Liliana Nóbrega Cordeiro, especialista em cirurgia ocular e superfície ocular. E hoje nós vamos falar sobre o olho seco. O olho seco é uma doença que atinge hoje milhares de pessoas ao redor do mundo. É uma doença que atinge a nossa lágrima, o nosso filme lacrimal, que recobre a nossa superfície ocular. Pode haver uma deficiência na quantidade da nossa lágrima ou na qualidade da nossa lágrima. A quantidade ruim deixa o olho seco. Porém, se o paciente tem uma quantidade boa de lágrima e uma qualidade ruim, ou seja, essa lágrima evapora muito rápido no ambiente, o paciente também tem o olho seco. Quais são os sintomas que essa doença pode dar em cada paciente? Sintomas de ardência, vermelhidão dos olhos, coceira, lacrimejamento também. Às vezes o paciente não entende que o olho lacrimeja e o olho está seco, mas é uma resposta do organismo à própria secura dos olhos. Ou seja, o lacrimejamento também pode ser um dos sintomas do olho seco. Para fazer o diagnóstico dessa doença, o médico oftalmologista ele tem que dispor de alguns recursos específicos aqui no seu consultório. E esse diagnóstico tem evoluído muito em tecnologia também durante os últimos anos. Está havendo muitos estudos científicos mundialmente para estudar o olho seco, estudar as causas, a fisiopatologia dessa doença e também estudar diagnósticos e novos tratamentos. Então, hoje, mundialmente, a indústria, os pacientes, a ciência em si tem estudado muito a síndrome do olho seco, porque ela hoje atinge milhões de pessoas. Estima-se que no Brasil, 12 a 15% da população possa ter a síndrome do olho seco. E isso são milhares de pessoas, não só no Brasil, mas mundialmente. Com a pandemia do Covid-19, a síndrome do olho seco piorou demais e isso atingiu mulheres, homens, idosos e pessoas mais jovens que normalmente não seriam acometidas por essa doença. Então, crianças e jovens que ficaram expostos muito tempo nas telas dos computadores, celulares e tablets e com isso não tiveram um mecanismo adequado do piscar, também desenvolveram a síndrome do olho seco. A pandemia trouxe, então, uma disfunção ainda maior da lágrima, das glândulas que produzem a parte lipídica do filme lacrimal, o estresse que acometeu a população, medicamentos que nós tomamos usualmente como medicamentos antipertensivos, ansiolíticos, antialérgicos, ou seja, medicamentos de uso regular das pessoas também atingem o olho seco, né? A lágrima provoca um olho seco. A epidemiologia da doença vem mudando. Antigamente a gente achava que era uma doença do sexo feminino apenas, de uma mulher que atingia a menopausa, uma mulher de meia idade, e ela começava a secar a sua lágrima. Hoje não, a gente vê também homens, jovens e até crianças sendo acometidas pelo olho seco. Mas é uma doença que também tem uma maior prevalência com o próprio envelhecimento, também ainda uma maior prevalência no sexo feminino. Como eu disse também, sofre influência de medicamentos, do nosso meio ambiente, especialmente ambientes com ar mais seco, ambientes com ar-condicionado ou nos ambientes de escritório em que estamos sempre na frente das telas de computadores. E uma outra questão também, que é um fator de risco muito conhecido, são as cirurgias oftalmológicas. O paciente que também sofre alguma cirurgia oftalmológica, seja catarata, cirurgia de pálpebra, cirurgia refrativa para correção de miopia, astigmatismo ou hipermetropia, aquela cirurgia laser, também pode sofrer um pouco de olho seco.
Então, o alerta hoje, né, sobre a síndrome do olho seco, é uma doença mundial, uma doença que afeta a qualidade de vida dos pacientes, a qualidade de visão, dá desconforto visual, muitas vezes pode dar dor até de origem neurológica, que a gente chama de dor neuropática, ou seja, uma condição ocular, mas que atinge até a psique do próprio paciente. Então, uma condição que pode ser leve, moderada, grave, que exige hoje muita atenção da sociedade, da indústria farmacêutica, da ciência, dos trabalhos científicos, dos cientistas, da própria população e dos médicos, para que a gente sempre faça um diagnóstico correto e o tratamento correto dessa doença, para que essa doença não piore e não afete a qualidade de visão e a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então esse foi o vídeo de hoje para vocês, espero que tenha ajudado. Se você conhece alguém que tem a síndrome do olho seco, marque ele aí para ele estudar e ver sobre a doença, e se tiverem alguma dúvida, poste aí nos comentários, teremos prazer em ajudar vocês.